Sim. É uma outra coisa, um aspecto cultural muito forte que a gente tem que lembrar, a gente já lembrou um pouquinho no nosso último estudo, é o aspecto da hospitalidade. Vamos fazer aquele exercício, deixa o dedo na Bíblia lá e volta um pouquinho lá em Lucas 10. Lucas 10, 15 a 12. Se a gente voltar um pouquinho no Novo Testamento, lá nós vamos encontrar. Lucas, capítulo 10, versículos 5 a 12. É quando Jesus envia os 70, ele pega 70 pessoas e envia para as cidades para anunciar a sua vinda, né? E aí diz assim, ó, ao entrarem numa casa, Jesus dizendo para eles, né? Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno de seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhe for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquelas cidades. A hospitalidade, o ser bem recebido, é algo tão forte. É tão forte na cultura daquela região, do primeiro século, que quando alguém não é bem recebido em algum lugar, quando alguém não é, acolhido em algum lugar, podemos voltar lá para o 3 João, é como se você desonrasse aquela pessoa. Você dissesse assim, ó, eu não quero nada contigo. Isso que tu tá trazendo, isso que tu tá falando, eu não quero nada contigo. É muito forte a questão da hospitalidade. Hoje em dia a gente tem hotel, a gente tem outras coisas, né? Na época, é bom lembrar, de novo, né? A gente já lembrou semana passada, as igrejas eram nas casas. Então, não tinha templo, não tinha uma organização como igreja, assim, formada com diretoria, com um monte de coisa. Né? Era nas casas, era meio que na clandestinidade, de novo, havia perseguição e tudo mais. Então, quando vinha alguém, um pregador de fora, vamos dizer assim, com essas credenciais, você olhava essas credenciais e aí você decidia, né? Olha, sim, essas credenciais são de pessoas realmente dedicadas à verdade, ao amor, então acolhia-se essas pessoas. Se você não acolhesse elas, a melhor coisa que pode ser assim, ó, eu não acredito nisso que tu tá falando, eu não quero ter nada contigo, não quero ter nada a ver contigo. Lá na primeira carta de João, eu trouxe essa questão do carinho que João trata os membros dele. Meus queridos, meus filhinhos. E aqui, mais uma vez, ele se refere ao Gaio como seu amado. Amado na verdade. Porque é muito importante para ele destacar essa situação, essa questão de o amor estar sempre ligado à verdade, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e aquele que é a vida, que é Jesus Cristo, né? Que nos leva até o Pai. Isso me chamou a atenção em primeiro momento. Eu vou adiantar um pouquinho os versículos aqui, se vocês quiserem falar sobre alguma situação específica de algum versículo, fiquem à vontade, tá, colegas? No versículo 13, ele ali, ó, eu fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Mais uma vez. E aí ele fala sobre, olha, eu fico muito feliz que você vive de acordo com a verdade. Tá? E aí ele dá exemplos da maneira como ele vive de acordo com a verdade logo em seguida. Ele fala, olha... estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada do modo que agrada a Deus. Quer dizer, eu fico feliz que você está na verdade e eu fico feliz também na maneira que testemunharam que você vive amando aos outros. E ele cita aqui o amor que ele tem pelos irmãos, até mesmo os estrangeiros. É muito importante essa questão dos estrangeiros aqui, sabe? Porque na época existia muito esse aspecto cultural, como o pastor, acho que foi o pastor Jorge que trouxe, esse aspecto cultural, essa diferença cultural entre os povos.
A gente vê isso muito no Novo Testamento, nos evangelhos especialmente, dos judeus e fariseus desprezando, né, os gentios, os cobradores de impostos, os samaritanos, essa gente toda. Que são de outros povos, né? Enfim, ou que são considerados, entre aspas, impuros. E aqui quando João cita os estrangeiros, eu não sei se eu estou indo muito adiante no texto, estou indo muito, enfim, indo muito... tô viajando muito na maionese, mas quando ele cita os estrangeiros, não cita especificamente só aqueles que são de outros lugares, mas aqueles que são diferentes. Em que aspecto? Em aspectos de diferenças culturais e diferenças do que são as pessoas realmente, entende? Não sei se vocês estão entendendo exatamente. Sabe que eu dei uma olhada assim, existia até uma expressão na época, né, literalmente o termo utilizado assim, em alguns escritos da época semelhantes a essa carta, falava-se tinha um termo específico para isso, era a filorreinia, né? Literalmente é um amor pelo estrangeiro. Amor pelo estrangeiro. Então, a essa altura do campeonato, né, com toda aquela perseguição que o livro de Atos relata após a ressurreição de Cristo, após o Pentecostes, o povo de Deus se dispersou. Né, de modo que o povo de Deus estava em Antioquia, na Síria, estava em Jerusalém, em Israel, tinha gente que estava nas regiões da Galácia, lá para cima na Turquia, tinha gente que estava em Alexandria, no Egito, atual Egito. Então, o povo de Deus, de povos diferentes, e aí naturalmente, né, Lucas, eu não sei, acho que tu não está viajando na maionese, porque as pessoas são diferentes, né, digamos assim, a miscigenação dos povos é evidente, né? Há essa miscigenação, mas há momentos em que não há, e as pessoas são diferentes, e aí que está a diferença do cristianismo. Assim, é uma religião mundial, multicultural, ela ultrapassa se a pessoa é negra, ou se a pessoa é branca, ou se ela tem olho azul, ou se ela tem o cabelo desse jeito, não importa, ela está em Cristo, e eu o amo na verdade. Né? Então, eu achei curioso que o assunto dos estrangeiros, né, foi um comentarista que eu dei uma olhada antes, né, ele falava que havia essa expressão específica por causa da hospitalidade, que tu já falou muito, né, e o George também, havia esse cuidado expresso, né, a ponto de se ter um termo para isso, né, uma filorreinia, um amor pelo estrangeiro, pelo distante, por aquele que vem de longe, né, acentuando assim essa expressão, né. Eu acho legal o encaminhar aqui, aí eu vou um pouquinho mais adiante na minha fala, né, o encaminhar, né, ele fala o João escreveu falando pro Gaio, né, primeiro ele falou, olha, que bom que tu é fiel à verdade e tu vive de acordo com ela, tu é fiel. E ali ele diz assim, ó, no versículo 5, amado, né, pro Gaio, você tem sido fiel, tem sido. Né? Quer dizer, tu já provou no teu passado que tu foste fiel aos irmãos, à causa do evangelho, e tu continua sendo fiel, né? Hoje, tu tem sido, foi no passado, está sendo agora, mesmo quando são estrangeiros. Esse mesmo quando são estrangeiros já nos dá um indicativo assim, né? Assim como hoje há receios muitas vezes, na época também, né? Não é o povo do século XXI que é preconceituoso, é o ser humano que é preconceituoso, que não recebe bem aquele que vem de longe, né? Então, olha, mesmo quando são estrangeiros, tu tem sido fiel. Lá em Atos 17, o apóstolo Paulo estava em Tessalônica. Daí, quando os judeus viram que lá a palavra estava sendo pregada, é isso que o Lucas escreve, né? Aí os judeus foram para lá e começaram a agitar o povo. É essa a expressão, agitar o povo. Aí o apóstolo Paulo saiu de Tessalônica, foi para Bereia. Ele começou a falar em Bereia, daí os judeus foram para lá agitar o povo em Bereia. E aí o apóstolo Paulo saiu de Bereia, e aí olha que legal, diz lá no texto de Lucas, né? Em Atos, que o Lucas escreveu em Atos. Então os responsáveis por Paulo o encaminharam até Atenas. Acho legal esse cuidado, né? O apóstolo Paulo, quando estava viajando, tinha pessoas, irmãos na fé, que o amavam na verdade, que eram responsáveis por ele.
né? Eles o encaminharam, e aí ele tinha que pegar um barco para esperar o Silas e o Timóteo, aquela coisa toda. Nisso tudo tinha a hospitalidade, né? O povo de Deus responsável por Paulo, né? Lembra quando ele fala para os filipenses lá, ele escreve para os filipenses, né? Olha, não que agora eu estou cobrando vocês já tinham me ajudado antes, só não tiveram uma oportunidade. Então, esse fato do Gaio ser amado e estar na verdade, né, nessa íntima relação de amor e verdade na fé em Cristo, passa por esse contexto que eles viviam na época, né, de cuidado, de hospitalidade, de ser encaminhado, de zelo na doutrina, né, de amor ao próximo que está com dificuldades, né, em relação aos outros, né, que é o Diótrefes, daqui a pouco vamos falar um pouco mais dele. Esses aspectos assim são bem legais de perceber também, né?